A gente, Emerson Silva aqui de volta, queria trazer mais um vídeo pro YouTube. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu gosto de trazer muito conteúdo pra cá porque eu sei que fica documentado. E por incrível que pareça, em algum momento do meu dia eu gosto de me assistir. Eu gosto de ir lá ouvir um vídeo, ouvir um podcast. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Emerson JDS, que está inclusive no Spotify. Enfim, recomendo você assistir, ouvir também. Tem alguns conteúdos que se assemelham com o do YouTube, mas diariamente estou trazendo mais conteúdo lá do que aqui. Enfim, fica o convite, tá? Bom, hoje eu queria falar sobre a Bíblia como referência, como manual comportamental. Eu queria só fazer uma breve reflexão sobre o que eu tenho percebido nos últimos tempos. As pessoas têm utilizado a Bíblia como uma ferramenta para extrair lições voltadas a finanças. Pode perceber, alguns canais de finanças têm utilizado algumas referências de Salomão como base para você entender um pouco mais sobre a mentalidade de quem prospera. Só que a minha reflexão e onde eu quero gerar uma provocação aqui é que a Bíblia ela não só traz elementos que enriquecem o lado das finanças, mas do relacionamento pessoal, envolvendo obviamente autoconhecimento, autoconfiança e uma série de outras questões. E a conexão que essa Bíblia estabelece é justamente para realinhar o homem para com Deus. Esse realinhamento com Deus se estende para com o próximo, né? Por isso que eventualmente as pessoas já devem ter ouvido esse verso. Esse verso é o principal verso e é o principal mandamento. É o principal mandamento que Deus deixou para a humanidade, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Então você começa a perceber ali pelo menos três recomendações que Deus deixa para a humanidade, né? Amar a Deus, amar a si, na mesma proporção, amar ao próximo. São três elementos aí, pelo menos, que eu percebo aqui. Nesse conjunto, eu começo a refletir e extrair algumas reflexões importantes. Quando você falha com o próximo, mentir, magoar, errar com o próximo, consequentemente, e eu posso chutar aqui pelo menos 90% dos casos, esse mesmo comportamento que você exerceu com o próximo, muito provavelmente você exerceu com Deus também. Deixando de honrá-lo em alguns princípios, deixando de honrar em algumas vertentes que ele julga que é correto e você provavelmente deve ter errado. Essa regra que você estabelece para com Deus, ela sim se torna uma extensão quando você estabelece com o próximo. Se você estiver cultivando esse bom relacionamento com Deus, de alguma forma você acaba replicando esse hábito em outras áreas da sua vida. Olha só que interessante, falando sobre esposa e sobre marido, em Efésios capítulo 5, o verso 22, diz o seguinte: esposas, amai os vossos maridos, ou sujeitai aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Percebam que a recomendação bíblica, direcionada obviamente à mulher, ela é uma extensão de como a mulher se relaciona com Deus. E para o marido não é diferente. No verso 25, diz que marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então percebam aqui que, obviamente, o que Deus pede aos maridos é algo até pior do que a submissão, porque ele pede a vida do homem, ao ponto de amar a esposa com tanta veemência que ele seja capaz de colocar a sua vida em xeque ali como uma entrega total, onde ele possa, não só na sua morte física, mas na sua morte de ego, sua morte de comportamentos, entregar-se pela sua esposa. Enfim, vocês entenderam. Eu fui redundante agora, mas vocês entenderam. E é justamente tomando como referência a atitude de Jesus Cristo para com a igreja. Então você entende que o nosso olhar para Deus faz com que nós tenhamos um olhar para o outro. Então o filtro é: eu olho para Deus e ele me ajuda a me relacionar para com o próximo. Parece até o sinal da cruz, né? Eu olho para Deus e ele me ajuda a amar o próximo. As pessoas têm olhado apenas as finanças, mas Deus tem falado sobre comportamento, Deus tem falado sobre espiritualidade, Deus tem falado sobre relacionamento com o próximo, Deus tem falado sobre o relacionamento consigo mesmo, o autoconhecimento. Enfim, são vários elementos que formam a verdadeira prosperidade. Então, quando eu começo a entender que hoje as pessoas estão notando aos poucos o que a Bíblia fala sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre a riqueza, elas ainda não entenderam o conceito total de prosperidade. É interessante, eu até falei isso no podcast que tem conexão com esse assunto, que infelizmente pessoas que acabam se tornando milionárias, elas não estão preparadas, elas não têm musculatura suficiente para gerenciar o dinheiro até o ponto de torrar toda daquela riqueza, né, em dinheiro eu falo, e voltar ao estado mental de antes, porque a Bíblia, ela literalmente reforça uma mudança de mentalidade. É o que a Bíblia chama de metanoia, né? Se não me engano é no grego e traz essa vertente, que é a mudança total de ideia. A Bíblia, ela é recheada de elementos que reforçam
o bom comportamento para boa prosperidade. E quando você compreende isso, você pode estar num ambiente mais difícil para alguns, né? Só que se a sua mentalidade está ajustada para aquele ambiente, você vai se sentir bem. Você é o resultado da atitude mental que você tem. É basicamente o que a Bíblia diz em Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É o que Filipenses 4:8 fala, né? Que tudo que tiver louvor, tiver virtude, tudo que tiver proveito, isso deve habitar o teu coração. Então, o que eu quero falar aqui é que a Bíblia, ela não pode se limitar, e eu concluo essa ideia, ela não pode se limitar a elementos de riquezas financeiras e fim, quando na verdade o que você precisa assimilar dentro do contexto bíblico, dentro do manual da vida, é o seu relacionamento com Deus, primeiramente, consigo mesmo e com o próximo, para assim você entender o que é a verdadeira prosperidade em Deus, tá? Então fica aqui essa breve provocação para que você possa meditar, pensar e ter o hábito de não só ler a Bíblia, mas praticar também. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então foque em expandir a sua fé, aumentar o seu relacionamento com Deus, para que assim o seu relacionamento com o próximo seja cada vez mais assertivo. Essa aqui é a sacada que eu digo, tá? Deus abençoe o coração de vocês. Não se esqueça de curtir, comentar o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se não fez, para que eu possa assim trazer mais conteúdos e saber cada vez mais se estou acertando nessas reflexões que eu gosto de partilhar aqui com vocês, tá? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e falou!